Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você uma reflexão acerca do evangelho deste domingo, de Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, que trata dos discípulos de Emaús. Todo o episódio se passou durante o caminho, isto é, durante a experiência da marcha rumo a um lugar específico. 2 discípulos estavam a caminho. O evangelista Lucas fala muitas vezes de Jesus como aquele que caminha, que está percorrendo um itinerário. O texto sublinha o afastamento dos 2 discípulos no dia em que aconteceram certamente coisas significativas que o próprio Jesus lhes havia dito que ressuscitaria, inclusive mensagens de anjos assegurando que ele está vivo. Para os 2 discípulos, a morte e a sepultura do Mestre significa o fim de todas as esperanças e sonhos, de ardor e da alegria de viver. Eles não conseguem encontrar uma explicação para o que aconteceu com Jesus. Ao afastar-se da companhia dos outros discípulos, eles querem enterrar a história de sua relação com Jesus e, ao mesmo tempo, refazer suas vidas longe do lugar onde tudo havia acontecido. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Até determinado ponto de nossa caminhada, muitas vezes nos sentimos tristes, confusos, desiludidos ao ver nossos sonhos, ideais e esperanças enterrados ou ficam cada vez mais longe de nosso alcance. Mas temos que estar conscientes de que, sejam quais forem as provações, as tentações, as decepções, as feridas, as tristezas que sofremos, elas não são capazes de destruir a aproximação do Senhor na nossa caminhada. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor virá ao nosso encontro, entrará em diálogo conosco, reacenderá o fogo em nosso coração, até fazer arder, abrirá nossos olhos para que possamos reconhecê-lo, e assim nosso desânimo se transformará em entusiasmo e nossa tristeza se converterá em alegria. Uma alegria que irradiará aos outros. Sejam quais forem os motivos para nos afastarmos do Senhor e da comunidade, e para não reconhecê-lo, Ele vem ao nosso encontro, percorrendo exatamente os mesmos caminhos que percorremos para nos afastarmos dele. O mesmo Jesus que armou sua tenda no meio de nossas tendas, continuará e continua a nos aproximar. Seus olhos, porém, estavam impedidos de conhecê-lo. A expressão seus olhos estavam impedidos de conhecê-lo significa aqui a incapacidade dos discípulos de reconhecer o Senhor. O que impede o reconhecimento de Jesus é a falta de fé. Só depois de terem percorrido o longo itinerário da fé pascal, os olhos e o coração dos discípulos estarão preparados para reconhecer o Senhor. Jesus fez uma pergunta para os 2 discípulos e os 2 pararam para escutar. Ter tempo para ouvir as perguntas de Deus e procurar respondê-las com sinceridade é certamente uma questão fundamental para a nossa vida cristã. E Deus está sempre nos questionando, quase nos perseguindo com suas perguntas. Só que os barulhos do mundo atual, até a desorientação interior nossa, não deixam que escutemos tais perguntas. E como Deus não fala aos gritos, muita gente passa a vida inteira sem escutar a sua voz. O silêncio possibilita que o Senhor fale de nós. Na grande caminhada da existência, pouca gente percebe o Deus conosco, que vai ao seu lado propondo-lhe questões sobre o sentido do homem e da vida, o rumo definitivo do destino humano, o valor das coisas desse mundo, o significado da dor, do amor e da eternidade em que tudo isto deságua. Precisamos fazer umas paradas obrigatórias na vida para escutar as perguntas e as respostas certas de Deus sobre nós. A palavra dele vai nos iluminando e orientando, e aos poucos perceberemos
o nosso lugar correto nesta vida. E nunca é tarde para retomar o caminho de Deus, pois Ele só nos leva ao caminho da felicidade e da paz. Depois de ouvir o relato dos discípulos sobre o que aconteceu com o profeta de Nazaré, Jesus lhes faz uma repreensão muito dura. Ó insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Santo Agostinho comenta a incapacidade dos discípulos para crer e esperar, dizendo: eram seus discípulos, tinham-no escutado, tinham vivido com ele, tinham-nos reconhecido como mestre, tinham sido instruídos por ele, e não foram capazes de imitar e ter a fé do ladrão pendurado na cruz. Onde o ladrão encontrou a esperança, ali o discípulo a perdeu. Mas, felizmente, o amor de Deus é muito maior e mais forte do que o nosso sentimento, do que o nosso sofrimento. Deus nos ama e nos ama até o fim. Ele não desiste de nós. Ele caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele nos enche de esperança. E esperança não é uma ideia, esperança não é uma ideologia, não é um sentimento, é uma pessoa. A nossa esperança é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a você e um bom domingo.